Boa tarde, señor Ferrari. Mucho placer para nosotros tenerlo en el Perú Digital Summit de este año, 2021. Estamos muy felices de que pueda compartir este tiempo con nosotros y poder conversar sobre la infraestructura y transformación digital en Brasil, desde su organización que es tan importante, Conexis Digital. En ese sentido, quería que me cuente, ustedes antes de ser Conexis, ¿eran Cindy Telebrasil, si no me equivoco? ¿Era un sindicato? ¿Cuántas empresas lo conformaban? ¿Cuánto tiempo funcionó como Cindy Telebrasil? Se nos puede contar um pouco. Boa tarde, queria agradecer o convite de participar desse evento, desse encontro. Muito prazer, nós aqui do Brasil e particularmente eu aqui da Conexis Brasil Digital, poder conversar com vocês. A Conexis Brasil Digital representa as grandes operadoras de telecomunicações do Brasil. Hoje nós temos 4 grandes operadoras, que é a Oi, TIM, Vivo e Claro. E também está no nosso hall de associados 2 empresas menores, chamadas Algar Telecom e Sercontel. Então, hoje nós representamos 6 empresas de telecomunicações no Brasil, que representa aí mais de 90% do mercado brasileiro. Muito bem. São muito grandes, ¿ah? Pouco. Bueno, un poco, ¿no? Sí, mucho. Brasil es un país muy grande, el más grande de Latinoamérica, con 200 millones de habitantes prácticamente, una geografía bastante complicada que puede dificultar la conectividad del país. Sin embargo, son los más adelantados en nuestra región, ¿no? En lo que se refiere a transformación digital y a telecomunicaciones. Me interesa mucho saber, desde el punto de vista de ustedes, cómo ven la conectividad de Brasil al día de hoy y cuáles son los pasos futuros para lograr un país altamente comunicado, por lo tanto, acortar las brechas que hay entre ciertas ciudades y centros urbanos, ¿no? La conectividad, ¿cómo la ven desde Conexis? Bom, o Brasil, de fato, tem dimensões muito grandes, né? É um país continental, no qual existem várias dificuldades de instalar infraestrutura e levar conectividade para todas as pessoas. Existem 3 formas de levar conectividade para toda a região do Brasil, né? Primeiro, é via política pública. Então, o governo federal, ele implementa algumas políticas públicas no qual é possível tornar viável determinados investimentos, né? Uma outra maneira de levar a conectividade é via viabilidade econômico-financeira, no qual as operadoras avançam na infraestrutura justamente para poder tornar as regiões conectadas, né? E a terceira forma, a terceira maneira de levar a conectividade é via obrigações editalícias, né? Aquelas obrigações que vêm no edital público de venda de frequência. Então, são as 3 maneiras que existem em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil não é diferente, para levarmos conectividade para toda a região. O fato é que nós temos hoje no Brasil 220 milhões aproximadamente de brasileiros e temos 314 milhões de dispositivos disponíveis para a população, ou seja, existem mais acessos, né, mais dispositivos disponíveis do que a população, que indica uma alta conectividade. Porém, algumas regiões ainda têm dificuldade de ter conexão, que é justamente onde a política pública tem falhado. Então, aqui no Brasil existe um fundo de universalização do serviço de telecomunicações e esse fundo nunca foi usado. Existe há 20 anos, nós operadoras pagamos 1% da receita bruta todo mês, mas ao longo desses 20 anos esse recurso não foi utilizado, né? Esse é um valor que poderia ser usado para melhorar a conectividade de algumas regiões mais longínquas, né? Que ficam mais longe, que ficam mais distantes, melhor dizendo, dos grandes centros. Uma outra questão também importante, Elizabeth, é justamente em relação às leis municipais
de antenas. No Brasil, agora, né, na pandemia, eu acho que isso ficou muito claro, a importância de ter leis modernas de antenas. O que nós temos aqui no Brasil, eu confesso que não sei como é que é no Peru, mas aqui no Brasil, a lei para instalar antena ela é municipal. Então, existem mais de 5 mil municípios e, consequentemente, mais de 5 mil leis para instalação de antenas, o que torna difícil o trabalho e a harmonização das leis para que possamos levar infraestrutura. Então, uma das coisas que nós achamos que tem que avançar ainda no Brasil é justamente termos leis atualizadas e modernas para permitir instalar antenas, para permitir instalar infraestrutura, no momento em que o 5G está batendo na nossa porta, né? Daqui a pouco a gente vai ter um edital de 5G, ainda esse ano, a expectativa é essa, e o 5G precisa de 5 a 10 vezes mais antenas do que o 4G. Então, nós estamos trabalhando de maneira muito firme, né, junto aos prefeitos, né, às prefeituras, às autoridades, para que tenhamos, de fato, um avanço nessa questão. Então, é dessa maneira que nós estamos atuando aqui pela Connex Brasil Digital, levando, né, tentando aprimorar as condições para instalar infraestrutura de telecomunicações. Já temos uma grande infraestrutura, importante enfatizar isso. A pandemia ela demandou um grande volume de dados, a demanda, né, que nós tivemos no ano passado foi de quase 40% a mais de tráfego de dados, e mesmo assim, mesmo com essa alta demanda, a nossa infraestrutura não colapsou, ela atendeu perfeitamente bem, sem nenhum problema estrutural, sem nenhum risco sistêmico, o que prova que os nossos investimentos estão no caminho correto. Felicitaciones por eso. Un gran reto, obviamente, en pandemia, tener que tener ese grado de éxito, ¿no? Que ustedes han podido seguir operando sin fallas y de acuerdo a lo programado. Eso es un gran logro. Felicitaciones nuevamente. De acuerdo a lo conversado, bueno, corrijo, son 220 millones, no 200. Y efectivamente, la llegada del 5G también es un reto muy grande, pero es el salto digital que todos esperamos para poder tener la máxima eficiencia en lo que significa telecomunicaciones, ¿no? También hablamos en el panel de que tienen 314 millones de dispositivos, por lo tanto, 1,25 o cada cierto grupo de personas tienen más de uno, por lo tanto, el reto de conectarlos a todos es mucho más viable, porque ya están los puntos de conectividad, ¿no? Tienen los celulares, los dispositivos. Me interesa saber, por ejemplo, en los estudios de telecomunicaciones sugieren que deberían haber una antena por cada 1.000 habitantes, y el promedio de Brasil hoy en día es 6.900 personas conectadas a una antena. Nos habló que las prefecturas son las indicadas en poder proveer o prestar las antenas para poder llegar e irradiar la comunicación. Entonces, es muy difícil a través de las leyes conseguir que los municipios o las prefecturas en Brasil puedan facilitar las antenas para llegar a todo el mundo, o tiene que haber inversión privada que lleve las antenas a los puntos no urbanos de Brasil para que se extienda la red de comunicação. Bom, no Brasil, Elizabeth, todo investimento em telecomunicações desde 1997 é privado. Então, todo o volume de investimento que permitiu construir essa rede, nós estamos falando de um montante de acima de R$1 trilhão de investimento desde 97 até hoje, quando foi privatizado o setor. Então, basicamente, todo o investimento ele é privado, tá? Quando nós temos uma proporção, né, igual você comentou, o ideal é que tenhamos uma antena para cada 1.000 habitantes. No Brasil tem um número muito disperso disso, muito diferente, né? O que prova que nós temos muito ainda a avançar nessa questão. Então, a nossa estratégia é atuar principalmente nos municípios, vamos dizer assim, que tem maior densidade populacional. Então, os maiores municípios que possuem
maior população por dispositivo disponível, né, por antena disponível, fazendo um trabalho ali para que possamos limpar, vamos chamar assim, todo o estoque acumulado de pedidos de licença que nós temos. Tá? No Brasil, para cada antena instalada, tem que ter dois tipos de licença. Um da agência reguladora, a Anatel, que é a licença técnica, e a outra é a licença para uso e ocupação do solo, que é botar a antena para funcionar. Isso depende do município. Então, no ano passado, para cá, nós tínhamos aproximadamente quase 5 mil pedidos de licença parados nas prefeituras. Né? Isso dificulta justamente levar a conectividade para a população que mais precisa, a população mais vulnerável. Então, o que nós observamos que o investimento ele é totalmente privado, mas depende das leis públicas, das leis municipais, para que possamos avançar com esse investimento para a maior parte da população. E me salta a dúvida, há alguma fractura nas comunicações entre o governo y los municipios, porque posiblemente la empresa privada quiera seguir invirtiendo. Toda esa inversión que usted nos plantea es privada. Pero si el gobierno no facilita las leyes o no llega a un acuerdo con cada parte de la federación, ¿no?, de Brasil, posiblemente no surjan los acuerdos para poder fluir. ¿La comunicación es fluida entre el municipio, gobierno y privado o hay estancamientos que hay que seguir trabajando? Aqui no Brasil existe a Lei Geral de Antenas, que é uma lei federal, uma lei que tem, vamos dizer assim, uma lei que tem poder nacional. Ela vale para todos os estados, para todos os municípios. Essa lei ela é de 2015 e ela foi regulamentada no ano passado, em 2020, justamente no meio da pandemia, quando se mostrou urgente levar a conexão para mais parcelas da população. Então, nós conseguimos avançar nesse sentido. O fato, Elizabeth, que no Brasil o uso e ocupação do solo, pela Constituição Federal do Brasil, depende da lei municipal. Então, por mais que nós avancemos com o governo federal, nós sempre iremos, vamos dizer assim, nós sempre iremos esbarrar nos municípios, né, nos governos locais, vamos chamar assim, que precisam, de fato, atualizar as suas leis. Né? Então, nós mantemos constantemente um diálogo muito importante com esses governos locais para que eles possam, de fato, melhorar as suas leis. Né? As leis, elas são, na maioria dos casos, de 20 a 30 anos atrás, enquanto que a gente está falando de uma tecnologia igual o 5G, cuja antena cabe na palma da mão. Então, existe um descompasso, né? uma diferença temporal entre a lei e a tecnologia. Então, a tecnologia ela vai avançando rapidamente, enquanto que a legislação ela está parada no tempo. E é isso que dificulta levar mais conectividade para mais parcela da população, principalmente a mais vulnerável, que mora em regiões distantes, né, cuja dificuldade para colocar uma antena é muito grande. Gracias por la respuesta. En base a esa respuesta, me surge la duda, como para ahondar un poco más, en consultarte cuáles son los tips, las claves que tú puedes sugerir a los gobiernos centrales, municipales del Perú, desde el lado privado. Cómo ustedes, por experiencia, han visto que se rompieron las barreras y empezaron a fluir mejor las comunicaciones, las leyes para agilizar las conexiones y poder llevarle al ciudadano la conectividad que tanto necesita. Bom, essa é uma ótima pergunta, né? A nossa experiência aqui no Brasil, ela mostra que quanto mais, vamos dizer assim, quanto menos etapas legais para liberar uma licença, melhor. Né? Então, por exemplo, as chamadas mini-herbes, né? Que são as pequenas antenas. Essas pequenas antenas, elas podem ter uma licença expressa.
né, porque elas não atrapalham o mobiliário urbano, não atrapalham dizer assim, a paisagem urbana, né, de tal maneira que não necessitaria de ter toda uma etapa de processo de licença que vai demorar muito tempo. Então, essas antenas que está falando do 5G, né, que nós podemos pegar na palma da mão, né, elas podem ser expedidas de maneira muito mais célere, né? O que nós estamos tentando aqui pleitear, primeiro, né, que tenha um projeto, uma lei padrão, todo município tem a mesma lei, para que, de fato, no nosso caso aqui, né, tenhamos uma uniformidade e homogeneização entre as leis municipais, né? Imagina que não é possível termos uma lei para cada município e a operadora ter que atender cada lei. Nós estamos falando de mais de 5.000 leis no país para atender essa questão. Um outro fato que nós também podemos sugerir, né, que o governo municipal possa elaborar diretrizes centrais para as províncias, né, para os municípios, de tal maneira que essas diretrizes devam ser seguidas pelos municípios, pelos governos locais. Isso facilita de maneira muito acentuada e facilita o trabalho das operadoras de poder instalar antenas e levar conectividade para mais regiões do país. Então, assim, são algumas ideias, né, que nós estamos trabalhando aqui no Brasil para que, de fato, avancemos, né? A Lei Geral de Antenas, que é uma lei do governo central, ela avançou justamente no compartilhamento de rede, na dispensa de licença para as mini-herbes, né, para as pequenas antenas, e é uma boa experiência, eu acho que para o governo do Peru se basear justamente na nossa Lei Geral de Antenas, que ela endereça vários assuntos que permite avançar na conectividade do país. Perfecto. Bueno, efectivamente sí, esas claves son muy importantes, seguramente nuestra audiencia y los gobiernos municipales regionales van a tomarlo en cuenta. Aún le quedan 2 años a nuestros municipios y regiones para trabajar por el bien de la conectividad de nuestro país, ¿no? Y la Ley General de Antenas, te queda la deuda, yo te voy a confirmar si Perú la tiene o no, porque no estoy segura en este momento. Pero si no, sería una tercera clave muy importante. Bueno, estas antenas pequeñitas también, obviamente, que no requieren todo el sistema de licenciamiento, de hacer bases y rápidamente si pueden ir maquilladas dentro de la imagen de la ciudad y que no corten ningún paisaje, pueden servir las mini antenas. Me gustó esa sugerencia. Bueno, te tengo que ir dejando, pero antes de eso voy a preguntarte cuánto es que las industrias, las empresas que participan de Conexis aportan anualmente al Estado brasileño. ¿Cuáles son los impuestos que ustedes dejan en el país, independientemente de los fondos que, según me contaste al comienzo de la entrevista, tienen también ustedes por impuestos de más de 20 años para poder avanzar en las telecomunicaciones y en la transformación digital? Bom, as empresas, elas investem montante relativamente alto no país. Então, quando nós pegamos o ranking de infraestrutura do país, o setor telecomunicações é o que mais investe, é o que mais aporta recursos privados para levar a conectividade para a população. Então, aproximadamente nos últimos 10 anos, nós investimos mais de 30 bilhões de reais, de tal maneira que esse recurso, mesmo com a pandemia que tivemos em 2020, não foi menor. Mesmo com a pandemia, mesmo com a crise econômica, mesmo com toda a repercussão que teve a pandemia no país, em todo o mundo, certamente, mas particularmente aqui no Brasil, nós não investimos menos de 30 bi. Então, todo ano nós estamos mantendo investimento elevado, em torno de 30 bi ano, né? Agora, o investimento poderia ser maior e melhor qualificado? Poderia, desde que tivéssemos uma carga tributária condizente com a essencialidade do serviço em telecomunicações. A nossa carga tributária,
Elizabeth, é quase 50%. O que isso significa, né, para que o público possa entender? Significa que a conta que todo cidadão brasileiro paga mensalmente, 50% é tributo, aproximadamente 50% é tributo. Né? O que torna a nossa carga tributária a mais alta do mundo. Enquanto a média dos países que mais acessam a banda larga no mundo, essa carga tributária é de 10%, nós estamos falando de uma carga tributária no Brasil de quase 50%. Então, pagamos uma carga tributária elevada e um volume de tributos elevados. Em 2020, pagamos 60 bilhões de tributos. Tá? Veja bem, no nosso investimento é de 30 bi e pagamos de tributo quase o dobro do que nós investimos anualmente. Então, a nossa tributação está desnivelada em relação ao resto do mundo y acho que ahí es un punto que nos merecemos avanzar. Ok, bueno, muchas gracias. Me he quedado realmente sorprendida el aporte inmenso que hace tu industria al gobierno brasilero. Como dices, la carga tributaria es una de las más grandes y más altas del mundo. El nivel de inversión que tienen también es grandísimo. Voy a hacer la conversión a dólares de esos impuestos en reales que hacen al país. Y yo les agradezco mucho haber participado esta tarde con nosotros. El Perú Digital Summit es un evento independiente que convoca a todo el ecosistema en el país, autoridades, academia, empresa y a invitados ilustres como tú, Marcos. Te agradezco mucho tu tiempo y los conocimientos que has vertido en esta pequeña conferencia. Queda la invitación para otro momento y para poder conversar en un panel con otros invitados también de tu categoría. Muchísimas gracias, muito obrigada e boa tarde. Muito obrigado e ficamos à disposição para outro momento, caso queira nos convidar, e desejo sucesso no evento. Ok, boa tarde. Obrigada. Boa tarde.